Olá, estamos numa mesa de bar, conversando, naquele sofá do Maurício de Nóbrega, ou uns podcasts falando de arquitetura. E aí, eu acho que a gente está nos dois, né? A gente está num podcast que é mais sério, mas no espírito de descontraído de bar, né? Eu acho que quando junta a gente vai ter sempre a sensação que está sentando no bar, independente de onde estivermos. Verdade, verdade. É o nosso segundo episódio, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esses rumos que a arquitetura está tomando. Legal. E, Dani... E, novamente, e a arquitetura? E a arquitetura? Vocês já vendo com temas polêmicos. Será que ele é polêmico mesmo? Será, né? Eu tenho um será rondando, não? Vamos relembrar rapidamente, brevemente. Isso foi uma coisa... A gente estava falando de inteligência artificial, mas, na verdade, surgiu organicamente um papo entre eu e a Ana. Legal. Da gente juntar esse assunto e, organicamente, juntou também que o nosso primeiro convidado vai ser o Cadé. Obrigado, gente. Né? Cadé Marino. Eu fico lisonjeado, Né? de verdade. Né? Eu vou agradecer em vários momentos, mas assim, já começo agradecendo. É um prazer. Assim, além da nossa amizade, eu fico realmente lisonjeado aí em poder participar e trazer um pouco também do que eu penso, do que a gente está vivendo, né? Nessa nova tendência, né? Nesse novo direcionamento do mundo, né? Não só da arquitetura. Sim, né? sim. Então, o universo, o tema central é que a gente está provocando, dialogando, nunca como quem domina, mas como quem quer saber a arquitetura. Perfeito. E não no mundo também de arquitetura e design interiores, mas no universo como um todo, diversas nosso temáticas. dia a dia, né? Exato. Mas, antes da gente entrar no universo das coisas que a gente quer conversar, a gente quer brincar com aquela coisa de sempre. Uhum. Semana passada, acho que 2 semanas, teve a palestra da Casa Cor, dia 11 de maio, né? E aí, será? Me conta. Será? Então, eu sou sempre aquele que chega lá e fala assim, não, vou ver, não sei se eu vou fazer, sempre fico meio reticente, mas assim, eu acho o Casa Cor muito importante. Não sei esse ano efetivamente ainda se eu realmente vou fazer, tô na dúvida, real. Vamos ver lá o espaço, acho que vai ser muito legal, né? Vocês vão falar, vai ser no centro do Rio dessa vez. Esse ano o tema é mente e coração, vai ser no centro da cidade. E nós, como arquitetos e urbanistas, né, sabemos todo o processo de estruturação da cidade, toda a infraestrutura que foi dotada lá no início do século XXI. E agora está chegando a hora da capa, né, dos acabamentos, uma metáfora bacana, porque tem várias iniciativas de comércio de sofisticação. Sofisticado, entrar lá. Agora que a gente está vendo, na verdade, além da linha residencial, né, corporativos com uma revitalização de um lugar que está meio, depois da pandemia também, desabitado. Meio e tem que voltar a fervecer, né? Exatamente. E a gente tem vários exemplos no mundo de locais que eram assim, nossos parceiros argentinos têm lá uma área que, assim, super famosa atualmente, exatamente, lá o Porto Madeira. Então, tipo, assim, você contou um pouquinho pra gente da cereja do bolo, que o Casa Cor era uma coisa que para você era uma meta a atingir. Certo. Né? Você foi para Milão, você estudou em Milão. Estudei. Ganhou o prêmio. Eu entrei na faculdade, óbvio que sem nenhuma pretensão de apenas um estudante querendo fazer arquitetura, uma coisa que eu realmente gostava. Eu acreditava que eu estava indo para uma profissão que eu amava. E, cara, não deu outra. Eu sempre falo, eu amo o que eu faço, eu adoro. Eu acho que as pessoas que amam o que fazem são privilegiadas. Totalmente. Tem tanta gente que trabalha pra caramba e não tem esse gás, né? Assim, trabalha pra ganhar dinheiro, às vezes tem a questão financeira e tal. Eu vou te falar, eu consigo, óbvio, com dificuldade, mas a gente consegue, de uma certa forma, unir, né? Ver uma coisa que você criou sendo feita de uma filho rápida. Nascendo. Entendeu? A gente consegue ser remunerado por isso. Né? Eu tava pensando nisso recentemente, eu sempre quis transformar o domingo igual a segunda. Eu não queria chegar no domingo, amanhã é segunda. Caraca, não. Porra. Eu sempre quis ter homogeneidade em meus dias, ter prazer em todos os dias. Eu acho que é isso que a gente... Mas esse lance da história foi... eu nunca imaginei que eu fosse estudar fora na vida. Assim, eu vou te falar que eu nem tinha esse apoio, de uma certa forma, mas foi uma oportunidade que surgiu. E eu vendo uma palestra, foi engraçado, eu acho que vale a pena falar, vendo uma palestra de um italiano. Eu fui chamado, aleatória, falando sobre tecido, um negócio assim, né? Mas eu ia nas palestras. E aí o cara falando lá, e no final eu conheci o cara que trouxe ele. E aí eu conversando com ele lá, não falava nada de italiano, não entendi nada. O cara falava rapidão, aí o cara ficava traduzindo para mim. Mas ele falou assim, cara, você tem que estudar lá. Vai estudar lá, aplica, tem umas universidades aqui, se inscreve lá.
entendeu? Escreve, porque vale a pena, você vai... Porque aí aquilo fez o primeiro boom na minha cabeça que eu tive na minha profissão foi esse. Sabe? Falei, cara, explodir, porque eu nunca tinha pensado nisso, nunca imaginei, cogitei a possibilidade. E aí eu fui lá, entrei no site, na época já tinha site, mas entrei no site, cara, achei muito maneiro. Quando você começa a ver o ambiente, sabe? É uma coisa assim, tipo, muito cool, assim, sabe? A arquitetura lá, e eu acho assim, a gente tem isso aqui também, mas assim, é muito sedutor, assim. Você quer estar lá naquele meio aprendendo aquilo lá, fala, cara, aquilo, sabe? Você respira a arquitetura o tempo todo. Vamos posicionar um calendário disso. A gente se conheceu em 2021 na Casa Cor, remontando a Casa Cor, foi o início da conversa. E quando foi essa? 2010. 2010. 2010, 2011. Eu posso te dizer que o boom que eu tive em termos de escritório, em termos de posicionamento, tipo, a hora que a galera me viu efetivamente, foi no meu primeiro Casa Cor. Que então, foi assim, a Casa Up. Foi a Casa Up. Né? Que na época era com a Up 3. Na época era Up 3. Exatamente. Aí teve 22, Refúgio Urbano. Sim, que foi uma outra casinha. O refúgio urbano foi a varanda. E depois foi a Casa Sense, né? Casa Sense. Que era uma outra casinha. Aí você sobe para a carreira solo. Aí eu fui... E aí faz a Brisa do Norte. Eu sempre fui... Tentei, vocês me conhecem, né? Eu sempre fui, por causa dessa minha... essa maneira que eu vejo a arquitetura e tudo mais, eu sempre quis esse lance do pé na porta, né? Mas fazer o que eu acredito, não é tipo presepada, não. É fazer o que eu acredito como arquitetura. E aí, esse Casa Cor era um Casa Cor muito importante, porque ele marcava realmente essa a nossa separação do escritório, né? Meu primeiro Casa Cor sozinho, em todos os sentidos, né? Então ele era importante, né? Mercadologicamente falando, para mim. Eu poderia, inclusive, não ter feito e me dedicado mais à estruturação do escritório. Foi uma opção. Eu falei, não vou perder essa continuidade, eu vou com tudo e vamos embora. E, cara, eu fui muito feliz, mesmo porque, assim, eu fui doido. Porque, eu me dediquei, eu coloquei no espaço, basicamente, meu espaço era todo de madeira natural, maciça, natural, e foi uma coisa que é consequência, inclusive vocês vão entender. Como é que eu pensei? E aí, pensar fora da caixa. Pensei o seguinte... Tinha muito lofts. Exato. Inteiros, né? Teve gente que não conseguia cozinha. Exatamente. Né? Então, pensando nisso, eu falei, cara, a gente vai ser um desespero todo mundo correndo atrás disso. As empresas não vão conseguir apoiar todo mundo. E, assim, mesmo que a gente tente, né? Os espaços eram retangulares, na maioria das vezes, o seu era diferente, mas, assim, difícil pra caramba. Mas, assim, mas era um espaço de alguns que não tinham janela... E então eu pensei, cara, vai ter muita coisa muito parecida. Não parecida, cada projeto vai ser sempre diferente, tá? Mas pensando no ponto de vista da pessoa que visita, ela começa a entrar nos espaços e chega um determinado momento, eu tô falando a minha maneira de pensar quando eu projetei lá. E ela vai começar tipo, a enxergar sempre as mesmas coisas, né? Porque você vai ter uma sala, vai ter um banheiro, vai ter um... Né? Sim. E aí pode ser muito maneiro ou pode ser uma coisa que fique meio monótona. Então, assim, foi minha maneira de pensar, não que tenha sido. Sim. Mas eu falei, cara, eu preciso fazer diferente. E aí eu falei, cara, eu consegui uma parceria com uma empresa de madeira, maciça, tinha manejo e tudo mais. E aí eu peguei e aí eu falei, vou fazer um projeto voltado para madeira maciça. E aí com isso eu crio meus armários, eu vou criar uma coisa mais aberta, eu vou criar uma coisa que é possível, né? Dentro de uma coisa fashion de arquitetura, né? A gente tem uma liberdade poética, não dá para viajar muito, mas a gente tem ali, a gente cria tendência. Né? E pensando nisso, é verdade, a galera vai lá, os estudantes vão lá, os professores levam as pessoas. Então, existe uma importância no que a gente faz também, até para a arquitetura, de uma forma geral. Não sei se muita gente vê dessa forma, mas, cara, tem. Né? Então, pensando nisso, cara, eu falei, vou fazer um projeto, e o projeto foi arrojado. Era tora de madeira presa no teto, era tipo, cara... Assim, depois vejam, foi muito legal. Mas, em compensação, aquele cheiro da madeira natural... A galera chegava no corredor e já sentia. Teve uma coisa diferente, a vibe do espaço, a luz do espaço. Eu vou aproveitar essa sua deixa e vou puxar dois temas aqui. Perfeito. Primeiro, o Fora da Caixa, essa edição eu não fiz. Então, vou contar a história de um profissional que faz parte do elenco e não fez. Né? Sim. Vou contar a sua história, porque, na verdade, você é o nosso entrevistado aqui no nosso podcast informal. Obrigado por estar aqui de novo, porque é um prazer mesmo. E a minha percepção olhando de fora foi, além, claro, das tuas soluções que são muito expressivas, mas você emplacou a identidade olfativa. Foi. Porque é impressionante como você fez do cheiro uma notícia. Mas eu acho que é sempre aquela coisa da arquitetura te abraçar, né? Eu acho que você ser abraçado, se você olhar o sofá, era uma coisa que tipo, te recebia. Sim. De uma certa forma, eu gosto muito dessa coisa da arquitetura que te
acolhe, sabe? Então, esse lance do rebaixo, assim como a própria madeira mesmo, essa perspectiva da madeira te trazendo para dentro, do cheiro, sabe? Tem muito essa coisa da sensação. Com essa casa, ele ganhou o prêmio Deca. Foi. Então é importante dizer que nesse primeiro, né? a capa que eu lembro que Cara, foi bizarro. Eu nunca acreditei que era possível. Assim, eu falei, cara, porque pensa só, do moleque que tinha o sonho de entrar no Casa Cor. E eu nunca tive, assim, tem muitas pessoas que gostam de mim e me apoiam e tudo mais, mas assim, eu nunca fui do meio, né? Assim, meus pais não eram, assim, sou uma pessoa de Niterói. O Fernaldo aqui tá perguntando que não é uma história nossa de 2021. Vai lá, cadê? Conta uma história nossa de 2021. De 2021, gente, 2021 foi super complexo, porque já foi um ano de pandemia. Vocês querem palacete, todo um lugar aberto, acessível. Vocês querem minha clássica? Quero, claro. Então é o seguinte, olha só, para quem não conhece o Casa Cor e as Patrícias, né? A gente tem a Patrícia Coentro e a Patrícia Maia, adoro elas de paixão e tudo mais, mas eu só Quem não gosta? Eu só conheci a Patrícia Maia. Quando eu fiz a minha entrevista lá para entrar e tudo mais, eu conversei com ela, mas eu não conhecia a Patrícia Coentro, que sempre me pareceu uma pessoa mais séria, né? A Patrícia Maia, ela é mais comercial e tudo mais. Então, assim, a galera tinha um pouco de medo da Patrícia Coentro, Então, eu já tinha aquele, caramba, Patrícia Coentro, meu Deus, a Patrícia Coentro tá vindo. Tá vindo. Já chegou o disco voador, sabe aquela coisa meio de Chaves? Então, assim, e aí, eu fui doido pra caraca. Eu, na época, P3. Aquele sonho imaginário, a gente foi resolveu construir uma casa. Éramos vizinhos. Exatamente. Né? E a gente resolveu fazer uma casa dentro do Casa Cor, né? Num ano que se tornou um ano de pandemia. No início não era, mas durante o processo a gente... O único lugar aberto no Rio de Janeiro, praticamente, né? E que a gente conseguia, apesar de ter... Jardim de 12 mil metros quadrados. Tem momentos que fechou e abriu, choveu, caiu árvore. Cara, tiveram várias coisas. Mas, quando eu comecei a construção dessa casa, e diga-se de passagem, essa casa tinha, eu acho que eram 16 sapatas. Tá? Isso 150 metros quadrados, cadê? Isso de área interna, tirando aqueles negócios que eu tive que subir para fazer o rebaixo. Tem uns rolês aí complexos. Porque assim, o meu medo era cavar para baixo e a água entrar de baixo para cima. Então eu tive que levantar a casa. Passava tubulação de gás. E passava pela minha casa, depois passava pela sua. Bom, resumo da ópera. No dia que eu fui concretar, fazer a primeira concretagem dessas sapatas, estavam as sapatas todas preparadas. Ponto. Peraí. Sai todo mundo, vamos embora para casa, 5 horas, acabou a obra. Cadê? Bora. Meu caminhão não chegou. Amanhã vai chover. Hoje eu preciso concretar. Concreto você tem que chegar, né? Olha só. Não sei o quê. Não tinha caminhão de concreto por causa da pandemia. Vambora. Não tinha. Aí ele falou assim, Ana, eu vou ficar. Eu falei, tá bom, beleza. Vai dar merda. Vai dar. Porque assim, o horário de obra era só até 4 horas. Diga-se de passagem. E aí minha concretagem estava marcada o quê? 1h da tarde. Não, era de manhã, aí atrasou, eu ligando para os caras desesperados. E não tinha caminhão de concreto. Era assim, ou você marcava nessa terça, ou tipo, só era daqui a 1,5 e no time de Casa Cor não dava. Tinha uma parada assim. Resumo. Cara, ligando para os caras falando, não, tamo indo. Aí chegou a máquina de virar concreto e não chegou o concreto. Aí tava a máquina lá. Aí a máquina chegando, ela já começou. Barulho. Porra, um silêncio. Você imagina, gente, pandemia. Porra, no Jardim Botânico, um silêncio danado e a máquina lá rodando. Aquele palacete imperial, só 12 metros quadrados. Só eu lá e a equipe de obra. E aí, aquela associação de moradores simpáticos. E aí, tava lá a Bel, e eu não conhecia, tava conhecendo. Foi meu primeiro contato. Adoro, amo a Bel de paixão. E aí, quando chegou lá, eu falei, Bel, e agora? Porque assim, eu não posso perder o caminhão de concreto. Na época era 6 mil reais. Eu lembro que, era um dinheiro, até o dinheiro até hoje. Mas só que o que eu não contava era a Patrícia Coentro chegando lá no Casa Cor para fazer uma vistoria nesse dia. Porque ela não ia todos os dias. E aí, quando ela chegou lá, ela já chegou assim, que zorra é essa? O que tá acontecendo aqui? Aí a Bel tentou explicar e tudo mais. E aí, quando eu vi que o caminhão não tinha chegado e a Patrícia estava vindo, eu falei, desculpa, ferrou. E aí, foi muito engraçado, porque tava eu e tem uns 2 engenheiros, uns 3 caras, tipo, brutos de obra, sabe? Aquele de, virar concreto mesmo, no terreno. E ela foi chegando, tava tudo molhado, assim, eu lembro, e ela veio andando, assim, de longe, enfesada. E eu, tipo, não conhecia ela, tá? Cara, ela chegou e fez assim, brincadeira, ela parou, assim, sei lá, devia ter uns 50 metros, e fez assim, ó. Com o dedinho. Eu fiz assim, com o dedinho. E aí, se liga, fez com o dedinho. E aí, eu tava junto da galera. Quando ela fez isso, sabe aquela coisa de desenho que todo mundo dá um passo pra trás?
Então todo mundo deu um passo pra trás, eu fiquei sozinho. Quando eu olhei, não tinha mais ninguém. Aí eu falei, cara, ferrou, vou lá, ferrou, minha vida acabou. Eu consigo visualizar a cena completamente. Nossa, Cara, mas eu juro pra você, continua, tava me cagando de medo. continua. Fui andando até ela. E a primeira coisa que ela me fala, eu nunca tinha falado com ela. Ela apontou e falou: você tá achando que isso aqui é o quê? Esses eventinhos que você está acostumado por aí? Isso pode cancelar o Casa Cor desse ano? Aí eu, tipo, meu Deus, eu vou ser responsável por acabar com o Casa Cor. Tipo, o Casa Cor a gente tinha começado, as obras tinham mal começado. Não tinha ninguém lá mexendo. A gente tava no início, ajustando. E eu tive que começar antes, senão não daria tempo. Lógico, eu pedi autorização. é. Pedi autorização. E aí eu expliquei pra ela. Eu falei, Patrícia, olha, aconteceu isso, o caminhão não chegou, se a gente perder o caminhão vai não sei o quê. Mas falei assim, olha só, cara, eu entendo, desculpa, você tá certa, porra, eu sou um bosta, tá tudo bem, eu me senti o quê? O cocô do cavalo do bandido. Não, você teve uma expressão lá, o teu corpo lá. E aí eu cheguei, tremia por dentro, mas... Ela falou assim, tá chegando? Eu falei, tá chegando. Então vai logo. Mas se acabar o Casa Cor, ó, você vai ser responsável, todo mundo vai saber. Aí você... Não, aí eu, cara, eu não tinha... Ficou lá, esperou. Fiquei esperando, aí chegou o caminhão. Sim. O processo de concretagem. Não, eu falo assim, senhora, sabe aquela coisa do policial, tipo, te dando dura? Não, senhor, o senhor tá certo, não, o senhor, a sua causa é muito mais nobre que a minha, sabe, essas coisas assim. Eu tava assim, me sentindo aquele adolescente tomando dura de PVA, sabe? Então assim, mas o caminhão chegou lá, concretou. Deu problema? Deu problema. E aí, cara, quando eu saí, eu juro pra você, eu fiquei tão nervoso que eu comecei a ligar pras pessoas. Eu lembro que eu liguei pra Ana. Falei, Ana, ferrou! Acabou minha vida na arquitetura. E assim, mas essa história, cara, eu vou te falar que eu fiquei muito nervoso. A gente ficou, toda vez que a gente se encontrava, você fazia a representação do Sim Senhora. Não, senhora. A senhora tá certa. Agora eu pego os internautas. Internauta aqui da geração Z, Y não, geração tá reclamando. Quando é que vocês vão entrar no tema central? Mas vamos lá. Agora. Porque a gente tem um tema central, eu falo muito. E a arquitetura? Aí, numa breve história, a primeira vez que eu conversei com... Arquitetura. Primeira vez que eu conversei com o chat Gustavo Paulo Tavares, do GPT, eu perguntei para ele, qual a diferença entre a Revolução Industrial e a Revolução Digital? Foi a primeira pergunta que eu fiz, assim. Muito nerd, né? Meu primeiro prompt. Aí ele respondeu, bom, ambas foram muito expressivas, né, para a construção da sociedade contemporânea, a industrial final do século XIX, numa escala mais pontual, claro, né, e a Revolução Digital numa escala muito maior e mais ampla, né? É o que a gente vive, né? Então, esse nossa conversa aqui surgiu do que... E a arquitetura? E na arquitetura e design interiores? Nesse momento, o que está impactando? Certo. Assim... O que faremos, né? A pergunta que não quer calar. A nossa profissão vai morrer? Não, eu acho que de jeito nenhum. Eu acho que a gente estava conversando, a gente conversa, né? Assim, aqui é uma conversa... não é uma conversa de bar, mas é como se fosse. E a gente conversa, né, com outros profissionais. Ana botou vinhozinho ali bacana. Nossa, lá. Eu acho que a gente tá mais pra cerveja, hein? Não sei. A cachaçinha. Dá licença, eu sou mas o internauta tá reclamando aqui. Vamos falar. Mas é o seguinte. Mas eu acho o seguinte. Eu acho que a IA ela nunca vai substituir os profissionais, né? Ela é uma ferramenta que ela pode ser usada para ajudar a gente, como tantas outras. Eu acho assim, é incrível. Né, óbvio, com um certo cuidado, mas ela, se você usar da maneira certa, né, eu acho que em qualquer área, e na nossa também, ela é uma ferramenta que nos ajuda muito a otimizar tempo, a melhorar alguma coisa que a gente está produzindo, né, principalmente no sentido visual. Né, a gente trabalha com visual o tempo inteiro, né? Então, assim, nossos projetos, diferentes dos projetos do passado, e assim, no passado também, mas agora a gente tem fotorrealismo, né? Então, assim, e eu não vou chamar 3D de projeto, 3D é uma parte do projeto. Exatamente. Mas, assim, a ilustração de uma criação. Exatamente, é como a gente mostra para o cliente o que a gente está idealizando para ele conseguir visualizar, entendendo que nem todo mundo consegue visualizar os espaços, né? Inclusive, eu acho muito engraçado que antigamente, como é que fazia, né? Você fazia um traço assim, eu falei, imaginei aquela móvel ali, o cara ia lá, porra, adorei! Tipo, comprou a ideia, total. Gente, eu tenho... Como é que era, né? Eu tive uma sócia que foi minha primeira sócia, a Lavínia, que é a segunda sócia, né? A Lavínia, ela fazia tudo na mão, mas na mão, assim, no detalhismo. Então, o 3D era
realmente vê, né? igual ao nosso 3D, só que era tudo Mas você imagina, então, mas você imagina quanto tempo demorava para você ter tipo um desenho fotorrealístico manual. E assim, eu sempre desenho à mão, inclusive eu começo meu processo criativo sempre à mão, sempre. Tipo, eu já passo da mão, faço um croquis, tenho uma ideia sempre. Eu nunca projeto só planificadamente, eu sempre projeto imaginando tridimensionalmente. Então, eu vou fazendo a planta, vou fazendo um croquisinho nos passos. Cada um tem uma maneira, não tem certo e errado, tá? Mas a IA, no meu dia a dia, eu uso a IA nos projetos. A gente todo dia está aprendendo, né? E cada dia tem uma coisa nova também, então é impossível atualmente você saber tudo sobre tudo, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Eu acho que quem busca consegue trazer isso com cuidado, né? Eu acho que assim, a gente não pode deixar a IA em qualquer setor produzir pela gente, né? Mas se ela vier para ajudar o nosso dia a dia, otimizar o tempo, que é uma das coisas mais caras que a gente tem atualmente é o nosso tempo. Né? O nosso tempo é muito escasso. E assim, não estou falando só de arquitetura, não. O nosso também, mas tem muitas outras profissões. Eu acho que todas. Né? Eu acho que ele organiza. Exato. Eu acho que ele delega. Se a gente conseguir tirar da gente algumas coisas de delegar, o que tem que pagar, o que tem que planilhar. Sim. O que vai para a obra, em que momento vai para a obra, se a gente tivesse... Porque, assim, na verdade, a IA, não que você saiba muito, mas o que eu tenho visto é que se você sabe fazer um bom prompt para botar para rodar, você consegue desmembrar algumas coisas que a gente levava horas fazendo, mas pensando, até pra gente não ser especialista, o cara vai levar em tudo, né? 15 dias para fazer essa etapa. O cara vai levar não sei quantos para essa etapa. Hoje em dia, se você sabe escrever como pedir, perguntar, né? como perguntar, isso, a coisa flui melhor. Assim, eu posso usar na prática e vocês podem até ir complementando baseado nisso, acho que é legal. Como é que eu faço no escritório atualmente? Como é que a IA me ajuda? Né? Eu sou bom de desenhar, eu sei escrever, mas não sou tão bom de escrever. A pergunta é, a IA está te dominando, está te trazendo receios ou você está ficando amigo dela? Não, eu tô sincronizando, eu tô me adaptando a ela. Encontrando suas fórmulas. Eu estou me adaptando a ela, mas como que a IA, como que eu vejo, como que eu gostaria de inserir a IA no meu dia a dia de uma forma positiva, né? Sem deixar que ela me domine. Eu acho assim, ela nunca vai substituir o que eu faço, essa parte criativa de personalização, só você com o seu cliente você consegue ter. Sim. E assim, a criação, essas caixinhas que a gente enche, cada um, se você ouvir a mesma coisa que você, a gente vai num espaço. Por exemplo, você vai no espaço do Casa Cor, aí você viu lá e o cheiro ficou na sua memória. Uma outra pessoa foi o teto de madeira, uma outra pessoa foi o mármore, outra pessoa foi o tolho, outra foi a luz. Então, cada um vai ver de uma maneira diferente. E isso, a IA, ela vai ver da maneira que você direcionar ela. Então, ela, pelo menos ainda, ela não consegue substituir. Tátil, né? Porque ela vai pensar da maneira, assim, uma maneira genérica. E o nosso trabalho não é genérico, o nosso trabalho é muito personificado. Lembra aquela questão que você falou das caixinhas? Isso. Ela cria, ao longo do tempo, as caixinhas do conhecimento do que você quer, do que você lida. Para você lembrar alguma coisa. E aí, eu quero fazer isso da forma assim. Ela tem esse arquivo lá, aquela caixinha para ela puxar e saber como a Ana ou o Cadê. Sim. Eles estão mexendo, o Dani, como é que o Dani está mexendo com esse assunto, entendeu? Eu assim, e aí na prática, assim, a gente colocando em prática isso, como é que eu uso, né? Eu estava falando. No escritório, o meu primeiro processo, a minha primeira interação com a IA dentro do escritório, eu não estou falando da vida pessoal, de escrever mensagem, texto, é uma maneira melhor de falar alguma coisa, ou até fazer uma pergunta de uma coisa que eu não sei, né? Porque assim, a IA também é um Google muito melhorado, né? Que começou com cadê, essa piada existe até hoje por causa do site. Cadê? Mas assim, você vê que houve uma evolução, né? Mas no escritório eu comecei usando ela, otimizando os meus projetos. Né? Então, assim, eu fazia o projeto que gerava uma imagem com imagem 3D, e essa imagem que eu tinha ali, que a gente tinha dificuldade de chegar, de repente, num resultado de imagem incrível, a IA conseguia melhorar aquela imagem, deixar um pouco mais realística. E aí sempre não mudando o que eu fiz. Porque então, a grande missão
é você não mudar o que você... Tipo, a IA não Sim. tomar partido de criar. Eu não quero que ela crie nada. Eu quero que ela... Isso foi a primeira parte, né? Criar, ajustar e melhorar o que eu criei ali. E às vezes, eu vou até te falar, às vezes ela criando errado, ela fala assim, cara, não é que ali, te leva a pensar. Porque eu acho isso, eu acho que no final você tem que ter o discernimento de avaliar, é como se eu estivesse conversando com você. E aí você fala assim, pô, cara, por que aqui a gente não coloca? Ou podia ter uma planta, ou podia ter, sei lá, uma poltrona, ou alguma coisa diferente. Eu já vi alguma coisa assim. Então, às vezes, isso pode agregar, né? Então, ela começou assim no escritório, a ponto de eu tenho algumas IAs que são pagas atualmente de arquitetura, que são justamente para otimizar o meu processo final. A gente estava falando antes, né? A gente bateu um papinho antes. Então, assim, por exemplo, você cria um espaço, né? Aí você consegue colocar a interação de um avatar dentro do espaço. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cozinha que eu quero que a pessoa... Eu quero representar para minha cliente que aquela cozinha é para a pessoa ir na cozinha e fazer uma triangulação entre o fogão e a geladeira. Coisa que a gente não consegue em todos os apartamentos mais na vida. Mas quando a gente aprendeu lá atrás... Que era para ser, né? Não era assim. Não, e realmente, ergonomicamente falando, é muito melhor. Mas assim, então você consegue fazer essa pessoa representando essa triangulação. Então isso agrega o meu projeto para eu poder mostrar qual foi a minha ideia. Então, eu acho que se a gente conseguir dominar essa ajuda... Isso eu estou falando em termos de imagem. Mas numa rápida organização aqui, separando por case, você falou de case de processos. Sim. Né? Vamos trazer para dentro do escritório de arquitetura o design interior. Case de processos, case de técnico, que é o case de desenvolvimento de projeto, sim. E o case de comercial, propaganda, divulgação. Né? São áreas que a IA... interferem, podem colaborar diretamente no nosso dia a dia. Isso para o campo físico é a pergunta ainda. Como a IA vai para a obra, né? Como a IA vai para a obra? Podemos mudar o nome do título? Não, e tem, olha só, deixa eu te falar, dentro disso que você falou, bem no campo prático mesmo, ela pode funcionar como uma revisão. Então, assim, revisei uma quantidade de luminária numa lista, no memorial. Ela pode fazer essa revisão. E a hoje está no escritório. Case de processos, case técnico. Não é perfeita ainda. E case de não faz divulgação. O que eu faço, mas agora ajuda um pouco. Tem isso assim, no nosso mundo de arquitetura e design interior. Aí você começa a projetar porque a gente está aqui para conversar sobre a... Né, de uma maneira a gente não domina o assunto. A gente quer, de forma a gente nenhuma. quer a gente tá saber mais. E, cara, eu vou te falar, do jeito que a IA a gente vai estar sempre aprendendo. Não tem... Assim, a pergunta hoje é, agora eu sei tudo de IA. Como é que a IA vai para a obra? Não, olha, eu fiz difícil. um vídeo há pouco tempo, eu tô surtando, eu não aguento mais ver TikTok. É assim, amanheço, olho, Cloud não sei o que lá, Gemini não sei o que lá, Nano Banana não sei o que lá. Eu falei, cara, cada dia que a gente acorda é uma novidade tem uma coisa nova. Bizarra acontecendo. Agora, eu acho que nessa questão do impacto e da emoção que o Cadê está falando, né? A emoção é nossa. Sim. O impacto a IA consegue produzir. Sim. Olha a capacidade da motivação que a gente consegue propor ao cliente para fazer o espaço dele. E cria essa experiência, né? Eu acho que assim... Imagina no mercado imobiliário, nesse mercado de house flipping, né? De casas antigas de reconstrução, a gente consegue projetar um cenário real, a pessoa aponta, isso é verdade? É minha casa? É a sua casa. Olha a motivação que a gente pode fazer. Motivacional no mercado imobiliário, no mercado de reformas. E mesmo que não seja tão profissional, tem empresas que fazem isso profissionalmente, né? E assim, a gente como gestor de arquitetura, a gente não tem a pretensão de superar uma empresa profissional no marketing ou nisso. Mas, cara, se você conseguir trazer um pouco disso, aquele gostinho para o cliente dele poder ver ali a casa dele fazendo isso, eu estou falando em várias proporções diferentes, né? Menor, pequena, grande, gigante, um condomínio. Condomínio, então, se você pegar uma coisa mais macro, né? E assim, eu não consigo fazer, não sei fazer ainda, mas eu acho alucinante aquele negócio da casa ir levantando, e aí a tubulação vai entrando. Nem sei se aquilo lá o cara reproduz isso em métodos construtivos, né? Então, assim, mas eu acho tipo uma apresentação incrível, muito sedutor, né? Eu passando... Eu acho muito, tipo... Cara, mas eu não faço ideia. A emoção é nossa, mas a IA tem capacidade de motivação. Motivação de negócio. Geração de negócio. Eu quero aquele arquiteto porque ele sabe fazer. Então, exatamente. Cara, aquela apresentação do arquiteto é muito legal. E, gente, olha só, a gente sabe que essa experiência do cliente diferencia também nosso trabalho. Você pode ser o arquiteto mais criativo do mundo, mas se você não entrega no prazo, não tem um projeto executivo correto, não tem um atendimento acessível, né? A gente não consegue prosperar, não adianta. É uma série de fatores, é multifatorial. Uma série de fatores juntos que leva a gente a evoluir, né? E a gente, cara, a gente vai capengando, a gente aprende, refaz, ajusta, somos humanos, né? Então, o que a gente puder trazer de ferramenta para a gente agregar
porque é muito difícil, né? A gente faz muita coisa junto. Né? Eu acho que eu imagino, faz muita coisa junto. Eu já viajei aqui, porque assim, eu fiz uma pós-graduação e que falava que na hora da apresentação do projeto é a hora que você tem que levantar voo, sair da caixa e... Aí você pega um plano desse de IA, com um avatar, com não sei o quê, nananã, você consegue botar um puta som, que é aquele negócio assim... Tipo, o seu coração vai vibrar, seu coração vai ser dramático. Aí você ainda pode botar o cheirinho, que hoje em dia a gente tem um cheirinho da casa. Então, cara, solta isso, a entendeu? Pessoa você imagina. arrepia. Você tá lá, o cara vem e assim, a música tem... Por exemplo, a música realmente tem uma coisa muito importante quando você trabalha com criação de sentimento. Então, porque assim, os comerciais, as coisas que tem, todas têm uma produção musical enorme, né? E eu acredito que a IA na arquitetura, por exemplo, ela já está desenvolvendo um movimento que está gerando novos artistas, que são os artistas visuais, sobre a IA na arquitetura e design interiores. Porque uma coisa somos nós direto ali, os aplicativos e plataformas. Outra coisa é você ser um artista visual que domina, né, todo o mapa, toda a palheta, e ela vai te entregar algo direcionado a algo autoral. Então, na verdade, a IA está gerando novos artistas. Sim, o mesmo artista que a gente chamava de desenhista. O que sabe mexer. Perspectivista, a gente chamava na época, né? Não sei, nem lembro. Eu comecei assim, desenhando perspectiva. Né? Assim, hoje é um artista visual. Que era um artista visual ou um artista visual IA. Então, a gente está gerando novos, né? Agora, gente, vocês têm noção, para a IA acontecer, o que ela faz? O que é essa estrutura por trás da IA? Vocês têm noção disso? Eu acho que a gente está com a vida devassada, 100%. Porque se a gente fala gravado, ou a gente está fazendo podcast, daqui a pouco só vai aparecer podcast. Esse é o ponto. A internet entrou na sua casa. Agora o IA, ela está... Isso daí já era tipo Alexa, te conduzindo. Né? Alexa, Google, celular, já era. Continua, né? Eu me lembro que meu marido falou assim, eu não quero ter Alexa em casa. Eu falei, meu filho, você tem celular. Esquece. Você fala assim, eu quero mesma coisa. Só brinco. Aparece 300 milhões de brincos. Então esquece. Mas eu estou falando de uma estrutura, porque hoje a IA, ela precisa, por trás de um programa... Ela precisa ser alimentada. Né? Então, assim, por um programinha, ela precisa de uma fazenda, tá? São galpões e galpões. De armazenamento de informação. É uma fazenda de... Como é que se fala, gente? É uma fazenda de tecnologia... que você tem que ser mantida a 16 graus, tem que correr muita água, aquilo dali, tem que gerar água. Então, assim... Você está puxando o tema que o nosso roteirista, produtor, videomaker trouxe, né? Da sustentabilidade. Eu lembrei Mas isso é legal, disso lá atrás. Eu surfando, veio um parceiro meu, um advogado, alto advogado, falando do IA no mercado imobiliário. Acho que é isso, são vários temas, né? A gente está falando só da nossa... Sim, olha só, ele se ramifica de uma maneira que, é isso, a gente vai entrar nessa. E assim, a gente está falando de coisas positivas, a gente está falando de alertas, porque isso, nossa vida realmente está devassada, né? Então, assim, a gente tem... difícil a gente ponderar o que... Porque é aquilo, olha só, pensa o seguinte, a IA atualmente, ela sabe... de verdade, através dos áudios que ela pega, de coisas que a gente busca, o nosso potencial de consumo. Né? O que a gente gosta? O que eu peço mais? O que eu procuro mais? Então, olha, imagina potencialmente falando para a empresa que vende o produto que eu consumo, se ela conseguisse direcionar o marketing dela só para as pessoas que gostam daquilo. Não. Porque é a grande dificuldade. Quando você vai fazer um tráfego pago, qual é a grande dificuldade de você paga especialistas? É o cara direcionar o marketing que você está pagando, que é caro... para o seu público-alvo. Para o público-alvo. É tipo assim, eu quero atingir um cliente de alto padrão em Angra. Estou dando um exemplo, beleza? Aí quando eu faço essa divulgação, não os meros mortais, quando a gente faz essa divulgação, isso chega para você, que é minha amiga, mas não é meu potencial cliente. Sim. Pode vir a ser, assim, né? Eu faria alguns projetos com arquitetos amigos meus, tá? Só para falar. Assim, eu faria, juro por Deus. Eu até falo às vezes. Mas não é um potencial cliente quando você está investindo um dinheiro na internet para você chegar. Essa galera que tem acesso a isso, ela chega direto no cliente foco dela. E ela vai aparecer uma das primeiras. Então, você imagina... Assim, a IA pra gente, assim, sendo polêmico, a IA pra gente, ela é uma ferramenta. É mesmo coisa do Facebook, do Orkut, na época, de tudo. Ele nunca foi uma coisa de socialização. Ela sempre foi uma coisa de marketing, de quem paga aquilo ali. É quem bota o anúncio ou quem chega no cliente. Então, a IA, no fundo, no final, ela é uma grande rede. Ela é uma grande rede de captação de informação que ela nos atende, mas que, principalmente, como é que ela monetiza?
E como é que ela monetiza? Quem banca essa fazenda aí? São as pessoas que conseguem. Então é muito doido isso, porque existe É bem complexo essa rede, né? E eu vou te falar quem pensou nisso lá, cara. Na verdade, é uma rede sobre uma rede agora. Né? Exato, uma rede sobre uma rede. Era uma já rede, é uma otimização até de uma... É um avanço da rede sobre uma rede. Agora, assim, ó, na nossa área, eu vou trazer um outro assunto polêmico, que isso provavelmente acontece com vocês e acontece comigo. Da mesma forma que a IA nos ajuda, ela também nos atrapalha em alguns momentos. E aí, como você citar alguns exemplos, né? A gente faz um projeto lindo, maravilhoso, pensado. Obviamente, a gente apresenta esse projeto para o cliente, já tendo em mente, né, que aquilo ali foi o melhor. Dentro de todo o briefing que a gente fez, existe um processo, né, para chegar naquele resultado, tudo tem um porquê. Sim. E a gente manda para o cliente, e aí aquela imagem e aquela planta e tal, elas voltam com uma inteligência artificial do cliente testando. Então, assim, é muito complexo isso, porque às vezes tem até coisas positivas. Né? Normalmente aquilo que volta não é um projeto, ele volta zoado, não volta uma coisa palpável, mas assim, é uma maneira do cliente levantar uma bola de revisão. E as revisões, eu acho que são uma das maiores dores que a gente tem nas histórias de arquitetura, né? O processo de revisão, porque ele nunca é contabilizado. A gente faz todo um processo, tipo de timing, de tudo, e a gente tem o fator revisão, que ele tem que entrar no meio dessas coisas. E na hora que a gente vai cobrar, sempre há um problema. Ela pode ser um fator que impeça você de receber, por exemplo, né? Sendo que você, teoricamente, está entregando. Então, assim, isso para mim ainda é muito um asterisco. Né? É um ponto de autoridade que a gente está falando, na verdade, né? Porque numa breve histórico, assim, sei lá, lá para 2010, quando entrou já... Posso estar errando na cronologia, né? Mas se você for para pensar na revolução digital, Facebook é de 2006, Instagram é recente, gente. Está falando de 2013 e tal. E aí começou a gente tinha aquela autoridade sem preservada. Aí começou a vir o Google, o cliente Google. Né? Porque ficava informação. E o Pinterest, gente. E o Pinterest. Então agora a gente está tendo um novo plano de auditoria sobre o nosso trabalho. Essa acho que é nesse de autoridade. Eu explico para os clientes, alguns, a maioria já sabe, mas, por exemplo, as fotos mesmo do Pinterest. Né? A gente sabe que quando a gente fotografa, não é que a gente forja a imagem, pelo amor de Deus, mas as fotos elas são preparadas para ter. Então, assim, nem sempre a gente conseguiu aquela poltrona para o cliente, mas a gente vai colocar o que a gente acredita que poderia ser o melhor. Então, assim, aquilo são mundos ideais, né? Que a gente, obviamente, o cliente almeja, quer chegar naquele resultado, mas nem sempre. Não, e a gente sempre avisa, né? E aí você puxou um tema interessante agora, que é o IA sobre os nossos fornecedores e colaboradores. Exato. Entendeu? Porque eles agora têm que botar lá o sofá, o desenho... Não, a gente passou isso quando a gente começou a fazer 3D, a gente começou a ter que replicar o que a gente botava. Eles têm que entrar no jogo. A turma tem que entrar no jogo. Vê se aconteceu com vocês. No início eu botava um quadro na parede para representar que eu imaginei uma obra de arte ali. Aí o meu cliente começou assim, não, mas eu quero aquele quadro ali. Mas peraí, aquele eu busquei na internet, nem sei se tem alguém que faz. Aconteceu isso num negócio de indústria. E aí eu botei uma poltrona, toda em couro, linda, trama, isso aqui. Não existe no Brasil. Então, o cara agora ele quer... no Brasil. Entendeu? Ele parou de entender que aquilo era representativo. Mas ele quer aquele móvel. Ele quer aquele objeto. Manda fazer, copia... Entendeu? Então, assim, isso foi uma parada que a gente passou e atualmente o que a gente faz? A gente projeta mais fisicamente, realisticamente possível, com coisas reais, porque o cliente pode gostar tanto que ele vai querer aquilo ali. Surgiu um tema super interessante aqui, que são nossos fornecedores e colaboradores. Eles têm que entrar no jogo, tem que se mexer, porque as nossas ilustrações já estão com essa carência, né? Exato, porque o cliente busca isso, né? Ele está pedindo e a gente fica tipo, caramba, mas era só representativo. Não sei se tem esse quadro. Não podemos falar para fornecedores e tal, nomes... Sim. Falaremos quando eles começarem a nos patrocinar, né? Não, eu sou muito parceiro dos meus parceiros. Patrocínio. Quando a gente tiver vários internautas aqui, eu super boto. Mas é isso que a gente vive, né? O cliente hoje ele tá na imagem real, o virtual real. Ele traz uma devolutiva com imagem. Ele quer aquilo ali. Cara, que doideira. Tipo, exatamente. Então, pra gente também isso é uma readaptação, né? De como lidar com isso, como você inserir isso como revisão, se não vai ser revisão, a gente vai mudar nosso contrato. Porque assim, eu não tenho no meu contrato nada sobre IA. Não, será que a gente tem que fazer? Tem que fazer. A gente tem que fazer uma cláusula sobre a IA. Como a IA vai funcionar dentro do nosso sobre processo. o WhatsApp também, tá? Não, quer me colocar no grupo WhatsApp, eu vou cobrar uma... assim... Não, e cara, olha só... Reuniões agendadas igual X, para botar em grupo de WhatsApp mais Y. Às vezes eu vou falar, não é nem uma questão de cobrança, mas de alinhamento. Né? Alinhamento de expectativa, né? A gente tem essa expectativa. Eu vou falar, me irrito completamente quando eu acordo no grupo de WhatsApp, sempre
pedir minha te permissão. colocarem, né? Cliente Amores, querido, tô falando de você. Mas é isso, né? A gente Nosso tem que ir time. caminhando para o fim. É, nosso time. Você O fala fim é o Ana, fala início, muito. né? 2021, quando a gente se conheceu. Foi o começo de tudo. Começo de De tudo. tudo. E eu, assim, eu sei que a gente tá no nosso time já. Eu queria dizer que, cara, um prazer estar aqui. Eu acho que o tema é super pertinente. Eu gostaria, inclusive, de ouvir mais opiniões sobre isso, né? Como é que a galera tá usando. Eu não sei se tem muita gente... A galera fala... Vai assim, falar, sim, mas não vai... Mas não fala realmente ainda como está funcionando e tal. Então eu acho super legal. Eu queria agradecer muito o convite. É um prazer. Vocês são uns queridos que eu amo de paixão. E assim, eu não poderia... Eu não diria não de jeito nenhum. Eu dava um jeito. Entendeu? Certeza. Entendeu? Eu vinha. Até se eu estivesse hospitalizado, eu fazia do hospital. Entendeu? Mas acabou que a verdade. gente está transmitindo, que acho que todo mundo quer conversar sobre isso, eu né? acho que, cara, eu acho que esses bate-papos nossos de arquitetura são muito legais, até para os clientes também. Né? Porque no final a gente quer sempre melhorar para que a gente apresente um melhor trabalho, né? Um projeto, um posicionamento. E eles saberem um pouquinho mais da gente, né? Queria sensacional. agradecer muito. Não, eu que queria agradecer vocês. Muito. A primeira, a Ana teve, a Ana, Ana e afeto são quase a mesma palavra, né? Aí ela fala, Dani, vamos começar esse projeto para um círculo de proximidades, assim. Então, cadê foi... Não, eu me sinto super honrado, fico muito feliz de verdade. A gente tem realmente essa conexão. Natural, né? Natural. Sempre foi, né? Sempre foi assim. Foi de se ajudar, de gostar mesmo, de trocar ideia, né? Então é um prazer estar Estamos aqui. sempre na mesa do bar. Agradecer a todo mundo da organização. Eu sei que pra gente estar aqui tem toda uma equipe aí que tá organizando, né? Então, obrigado também pelo convite, né? Eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que assim, eu acho que essa ideia, essa movimentação de falar sobre arquitetura é muito legal, muito, porque tem as histórias engraçadas, tem assuntos polêmicos, tem tudo, né? Sempre tem, né? Sempre tem. E a gente fala sobre coisas que pra gente são muito pertinentes. A gente vive isso no nosso dia a dia o tempo todo. A gente vive e respira arquitetura, a verdade E nós geramos esse nome das pessoas, assim, porque tem diferentes gerações na Casa Cor, digamos assim, né? Perfeito, sim. E a gente acabou formando o grupo Friends ali, que nós somos nas gerações próximas. Isso. Ali a gente estava... Foi o meu primeiro ano que eu assinei também. Foi o seu, não, Aninha? Não, foi já tinha o outro. Então, a gente tem essa proximidade também. Acabou gerando esse grupo Friends, né? De dentro da Casa Cor. E foi muito legal, né? Realmente foi um período gostoso. Tirou do esporro, né? Obviamente. Que eu tomei. Mas foi exclusivamente meu. Assim. Não, naquele ano tem várias histórias, mas a gente tem que encerrar. Então, a gente tem... De repente a gente faz um outro podcast, tipo, histórias de Casa Cor. Isso deve dar 2 horas, deve dar 2, 3 horas de história de Casa Cor aí. Né? Com certeza. Gente, então assim, vou finalizar fazendo um convite para aqueles que estão vendo, estão se amarrando. Sabia que ia ser hilário trazer você aqui. Não, obrigado. Sabia que ia ser muito bacana. Feliz. Muito feliz. E a gente quer trazer mais gente, a gente quer fomentar, a gente quer falar de arquitetura, a gente quer falar do nosso povo e também falar de outras áreas que a IA também vai incomodar ou não incomodar, vai somar. Sim. Então, a gente está abrindo as portas para quem, né, quiser chegue até nós, converse com a gente, que a gente está, assim, de coração aberto. E é demais, eu acho a iniciativa muito legal. Bora para frente. Queremos todos nos preparar para esse novo mundo de maneira... sem receio. Não, é coesa, né? Assim, eu acho que com pé no chão, sem tipo, deslumbrar muito, mas também sem ignorar. Com realismo. Com realismo. Sem pânicos. Com pé no chão, exatamente. Né? Beleza, então é isso. Obrigado mais uma vez. Valeu de verdade, ó. De coração. Tamo juntos. Se vocês precisarem sempre, estamos aí. Tá bom? Então um beijo, gente. Na próxima, traz seu avatar também. Vou trazer.